estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, eu jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia, eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Olá, pela graça de Deus nós nos reunimos mais uma vez para adorarmos ao Senhor. Na semana passada nós tivemos a oportunidade de estarmos juntos naquela sala do JITSE e com certeza fomos abençoados pela presença da família missionária, família Corsetti, missionários em Portugal. E hoje nós voltamos àquela nossa rotina anterior, e eu tenho muita alegria em ter a sua companhia para nós juntos adorarmos a Deus. Eu quero aproveitar e pedir que, se você ainda não se inscreveu no canal, por favor se inscreva e aproveite e aperte o sininho de notificações para que você possa receber as notificações daquilo que nós produzirmos aqui no canal. Mas o que todos nós queremos de verdade é celebrarmos ao Deus da nossa salvação. E eu quero ler um texto da palavra do Senhor com você. O Salmo 96, os 4 primeiros versículos, nós temos uma mensagem muito linda que nos chama à adoração. Diz assim o texto: cantem ao Senhor um cântico novo, cantem ao Senhor todas as terras. Cantem ao Senhor, bendigam o seu nome, proclamem a sua salvação dia após dia. Anunciem entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque o Senhor é grande e digno de ser louvado, mais temível do que todos os deuses. Nesse tempo em que nós estamos refletindo sobre missões, esse texto é fantástico porque ele une aqui uma chamada à adoração, uma chamada a cantarmos louvores ao Senhor, a cantarmos um cântico novo ao Senhor, mas ele convida todas as terras a fazerem isso. Ele diz também que para nós proclamarmos a salvação do Senhor dia a dia entre as nações. O Senhor, a mensagem de salvação do Senhor, ela deve chegar a todas as famílias da terra. E eu quero adorar a Deus e me engajar nessa missão. E te convido a fazer o mesmo. Vamos adorar juntos ao nosso Deus. Boa noite, amados irmãos. Graça e paz da parte daquele que nos amou primeiro, nosso Senhor e Salvador Jesus. O grande eu sou, o grande Rei das nações. Aquele a quem todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Vamos louvar a Ele com alegria, com amor. Louvemos ao Senhor. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações,
te louvará, pois só teu nome é santo, ó Rei das nações. Quem não temerá, quem não glorificará teu nome, ó Rei das nações. Quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Declare a Ele, irmão, ó Rei das nações. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome. Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome. Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Nós sabemos bem que nós adoramos a um Deus vivo, a um Deus que se relaciona conosco, que se comunica conosco, a um Deus que ouve as nossas orações, a um Deus que se move em resposta às orações do seu povo. E nesse momento, antes de orarmos juntos, eu quero ler um versículo da palavra do Senhor. Lá em Hebreus, no capítulo 13, no versículo 6, o texto nos diz assim: assim afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei, que me poderá fazer o homem? O Senhor é o meu auxílio, não temerei, que me poderá fazer o homem. Essa mensagem é uma mensagem importante para nós, porque não são poucas as vezes que nós alimentamos pensamentos ruins, pensamentos negativos, pensamentos que nada têm a ver com Deus, e alimentamos temores na nossa alma, porque nós estamos olhando circunstâncias, quando na verdade nós podemos exercitar a nossa fé, a nossa confiança no Senhor, nesse Deus vivo que é o nosso auxílio. E confiando nesse Deus, o medo do nosso coração se dissipa, vai embora. E é isso que nós vamos exercitar agora. É isso que nós vamos fazer juntos agora como igreja. Exercitar a nossa fé buscando a Deus em oração. Querido Deus e Pai, nós te damos graças por estarmos juntos te adorando e te bendizendo. Nós te damos graças pela tua palavra que é viva, poderosa. E nos chama, Deus, nessa hora a confiarmos em Ti sobre todas as coisas, a não olharmos circunstâncias, a não temermos homem algum, por causa do Senhor, do poder do Senhor, do amor do Senhor e do cuidado que o Senhor tem com as nossas vidas. Por isso, Deus, eu quero interceder especialmente por aqueles que nesse momento estão entristecidos, estão aborrecidos, estão depressivos, preocupados, perdidos em tantos pensamentos. Eu quero rogar por eles agora, Deus, uma intervenção do Senhor, uma intervenção de paz, de alegria,
transformando, Deus, o ambiente mental, transformando, Deus, o choro em alegria, transformando, Deus, aquilo que é incredulidade e desesperança em uma fé viva, em uma fé firmada na Tua palavra. Deus, eu quero interceder por toda a igreja nesta hora, todas as famílias da igreja, pedir o Teu cuidado, pedir a Tua bênção, a Tua proteção, rogar pelos enfermos, aqueles que estão em tratamento de saúde. Nós Te suplicamos, Deus, que o Senhor mesmo seja a companhia daqueles que estão num leito, daqueles que estão passando as dificuldades que um tratamento impõe. Nos lembramos também, Deus, daqueles que estão enlutados, aqueles que perderam entes queridos e estão vivendo ainda o seu luto, a sua tristeza. Nós pedimos o consolo e o conforto do Senhor sobre todos eles. Pedimos também, Deus, por aqueles que vivem uma situação difícil decorrente da pandemia, talvez porque tenham perdido emprego, talvez estejam vivendo dificuldades econômicas decorrentes disso ou de qualquer outra coisa. Mas nós queremos pedir também, Deus, que o Senhor abra portas de emprego, que o Senhor faça prosperar aqueles que têm iniciativa própria, que estão empreendendo, independente do tamanho, Deus, se é um autônomo, se é uma empresa de grande porte. Nós queremos pedir, Deus, por toda essa cadeia produtiva, pedir o cuidado do Senhor. Rogamos também pelos governantes, pedimos, Deus, por eles e pedimos que o Senhor os use como instrumento de bênção para a vida do povo. Mas especialmente, Deus, nessa hora, nós queremos colocar diante do Senhor a vida dos missionários que estão nos campos, suas famílias, pedindo, Deus, o renovo do Senhor, pedindo, ó Pai, proteção, pedindo, ó Deus, que os desafios que esse ministério traz sejam superados por cada uma dessas famílias missionárias com uma convicção inabalável e com muita proximidade do Senhor, Deus. Pedimos por aqueles que são vocacionados, Deus, estão se preparando, estão buscando ao Senhor e se preparando para irem aos campos missionários. Nós Te pedimos por eles, pela formação deles, pelo sustento dos missionários, pelo sustento daqueles que se preparam. E pedimos também, Deus, que o Senhor nos faça a igreja missionária, mesmo que a gente jamais pise em um outro local distante, mas nos faça missionários aqui onde estamos, porque também aqui, Deus, existe um grande número de pessoas e famílias que ainda não foram alcançadas pelo Evangelho de Jesus Cristo. Levanta a Tua igreja para proclamar com ousadia e alegria o Evangelho do Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor poderia fazer tudo isso sozinho, mas o Senhor tem chamado o Seu povo. O Senhor nos tem chamado para fazermos parte dessa história que o Senhor está escrevendo. Louvado seja o Teu nome, Deus. Recebe a nossa gratidão e a nossa adoração em nome de Jesus. Amém. Nós temos todas as semanas nos encontrado aqui e juntos adorado ao nosso Deus. E eu tenho estimulado você, e vou fazer isso mais uma vez, a entregar o seu dízimo, a entregar a sua oferta. E a partir do início dessa campanha missionária, no domingo passado, eu quero convidar você a expressar a sua generosidade através também de uma oferta missionária. E nós talvez tenhamos, nesse tempo em que nós não fazemos a entrega no templo, como que nós identificaríamos aquela transferência bancária que é exatamente uma oferta missionária? Eu quero orientar você. Você que está desejoso de fazer a sua oferta para missões, você, por favor, haja da seguinte forma: nós vamos identificar como oferta missionária todos os créditos que nós recebermos que tenha o valor terminando com 33 centavos. Então, digamos que você quisesse ofertar R$20 e você fosse transferir para a conta da igreja R$20. Por favor, transfira R$20 e 33 centavos. E assim nós destacamos, nós identificamos
essa entrada, que ela é exatamente para nós direcionarmos para o envio para missões. Então, dessa forma, de uma forma simples, nós conseguimos identificar quais são as ofertas. Se ainda assim você tiver alguma dificuldade, quer fazer a entrega do seu dízimo, da sua oferta, você pode me procurar, você pode procurar a tesouraria da igreja, mas na transferência bancária, que é aquilo que usualmente já temos feito, o final, com 33 centavos, nós identificaremos a sua oferta de missões. Que Deus nos abençoe a exercermos generosidade nesta hora. Amém. Cada vez que a minha fé é provada, tu me das a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me das a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé.
Ide pregai, em nome do Senhor Jesus, erguei os olhos para ver que é tempo de ceifar e de confiar que Deus sempre cumpre o que me diz. Em toda circunstância, graça e força nos dará, para que o mundo creia. E de pregai a Cristo, só nele há perdão, só nele há poder, para que o mundo creia em Deus. E de pregai, em nome do Senhor Jesus, secai os olhos, consolai, que o mundo triste está, e de restaurai o homem aflito e sofredor. Seu fardo Deus aliviará, sua graça bastará, para que o mundo creia. E de pregai a Cristo, só nele há perdão, só nele há poder, para que o mundo creia em Deus, para que o mundo creia. E de pregai a Cristo, só nele há perdão, só nele há poder, para que o mundo creia em Deus, para que o mundo creia em Deus. Oh Deus, maravilhoso, santo, santo. Ah, Jesus, ajuda-nos. Ajuda-nos nessa tarefa que o Senhor nos concedeu, ó Deus. Ajuda-nos, Senhor, porque temos o privilégio de ajudar na Tua obra, Senhor, de pregar a Tua palavra, Deus, de levar essa palavra aos quatro cantos da terra e também a quem está próximo a nós, no nosso trabalho, na faculdade, na escola, para um vizinho, ó Deus. Isso também é fazer missão, Pai. Nós temos plena consciência disso, ó Deus. Essa missão é nossa, Pai. Muito obrigada, Deus. Muito obrigada porque o Senhor nos incluiu nela, Pai. Senhor, em nome de Jesus, peço uma bênção toda especial a todos os missionários espalhados pelo mundo, ó Deus. Protege, guarda, livra, Senhor, do mal, ó Deus. Por favor, sê com cada um. E quanto a nós que estamos aqui, Senhor, exorta-nos, Senhor, a contribuir, a orar, a apoiar, ó Deus. Principalmente em oração, ó Pai, para que estejamos apoiando os missionários, para que o Senhor os proteja, os guarde, ó Deus, sempre, sempre a cada dia, que eles possam, Senhor, ter sua fé renovada, Senhor, as suas forças, a sua saúde, ó Deus, sempre em dia, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor. Por favor, ó Pai, sempre nos lembra, Senhor, de orar por eles, ó Deus, em cada momento, a cada dia, Deus. Obrigada, Senhor, pela vida desta igreja, que se lembra dos missionários, que contribui com eles, ó Deus, e que ora por eles. Muito obrigada, Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos, agradecidos. Amém. Esse é um momento que todos nós gostamos muito. Um momento que nós vamos refletir na palavra de Deus. E eu quero, hoje e nos próximos encontros, convidar você para nós refletirmos juntos a respeito de missões, assim como já fizemos no domingo passado. E hoje eu quero olhar para uma história que é o chamado de Abraão, uma história lá do Antigo Testamento, mas que eu entendo que ela esclarece muito
sobre o propósito missionário da igreja. Vamos ver juntos esse texto? Gênesis, no capítulo 12, nos 4 primeiros versículos, nós temos o seguinte: o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Eu quero começar conversando com você sobre o cenário em que acontece essa história. Essa história aconteceu com esse homem chamado Abrão, que estava numa terra chamada Ur, dos caldeus. Essa história aconteceu há 4.000 anos atrás. Deus fez uma promessa a esse homem, inclusive mudou o nome dele mais à frente para Abraão, que é como nós normalmente o chamamos, e ela serve como que um resumo do propósito missionário de Deus. Hoje, nós vamos ver um pouquinho do chamado dele e tentar tirar reflexões para o nosso próprio chamado. O cenário aqui no capítulo 12, e a gente está no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, então o que veio antes conta muito nesta hora. Quem está chamando Abraão, quem está fazendo uma promessa para Abraão é o Deus que criou todas as coisas, é o Deus que sustenta todas as coisas, é o Deus que criou o homem para a sua glória, é o Deus que fez homem e mulher para que caminhassem na presença dele, mas é o Deus também que sofreu a agressão do pecado, é o Deus que viu a sua obra mais excelente, que era o homem, se desviando para o pecado, e as consequências terríveis do pecado são descritas em Gênesis. Esse é o Deus também que começou a exercer juízo contra o pecado, e quando nós olhamos um pouquinho antes, nós vamos ver a geração de Noé, e agora é um Deus que faz uma intervenção de chamar um homem porque ele tem um propósito redentor. Esse Deus não abre mão de redimir a humanidade caída. Ele já havia sinalizado isso desde que o homem havia pecado, mas aqui em Abraão, segundo a minha ótica, nós temos mais elementos, e nós temos elementos que a partir daqui vão percorrer a Bíblia inteira até Apocalipse. Quando nós falamos da promessa, nós vemos que Deus fez uma promessa. Abraão deveria sair do lugar onde ele estava, do meio de seus parentes, ir para uma terra que Deus iria mostrar. E havia, então, dentro da promessa de Deus, algumas partes. Era uma promessa complexa e algumas partes se destacam. Por exemplo, o que Deus prometia a Abraão? Que ele teria uma posteridade, que ele teria uma descendência. Veja que ele estava falando e chamando um homem com 75 anos, com uma mulher também já idosa e que não tinha filhos. Deus estava dizendo que daria a Abraão, nos próximos anos da vida dele, aquilo que ele ainda não tinha conseguido. É interessante também que Deus promete dar a Abraão uma terra. Ele deixaria a terra dos seus pais, mas Deus lhe daria uma outra terra, que o próprio Deus iria mostrar a ele. Outra característica dessa promessa, além de uma posteridade, além da terra, é que Deus o abençoaria. Ou seja, Deus prometia estar presente nessa jornada de Abraão para abençoá-lo. 5 vezes aqui aparecem as palavras bênção e abençoar, nos versículos 2 e 3. Pode dar uma olhada. Esse Deus que chama Abraão, que é o Deus da Bíblia, que é o meu Deus, o seu Deus, é um Deus que gosta, que deseja abençoar. E isso fica claro nessa promessa que ele faz para Abraão. Abraão, então, teria uma descendência, uma posteridade, e a sua descendência seria abençoada, eles teriam uma terra, e
ainda mais, a presença de Deus seria constante e permanente, trazendo com isso as suas bênçãos. As bênçãos da presença permanente de Deus. Cada uma dessas características que eu estou mencionando, elas vão sendo desenvolvidas. A terra, a posteridade, essa presença abençoadora de Deus, que mais à frente nós vamos ver que é uma aliança que Deus vai fazer com Abraão. E todos os próximos capítulos dessa história, dessa jornada, vão revelando, vão dando mais materialidade para esses elementos. E eu quero destacar algumas coisas. Por exemplo, a questão da terra. Quando Abraão permite generosamente que o seu sobrinho Ló escolha, eles ficam com tanta gente, tantos animais, e eles vão se separar, eles estão prósperos demais. E aí Abraão permite a Ló que escolhesse o local onde ele iria levar a sua família e o seu gado. E ele escolhe, Ló, o sobrinho de Abraão, uma região que é chamada do Vale Fértil do Jordão, uma região excelente aos olhos. Ele vai para lá. E Abraão, então, depois dessa escolha de Ló, Deus vem ao encontro dele e diz o seguinte, capítulo 13, versos 14 e 15. Ergue os olhos e olha, desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, porque toda esta terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. É interessante que Deus vem ao encontro e revela qual seria a terra que seria dado a Abraão e a sua descendência, a partir do momento que Abraão tem uma atitude generosa de conceder a Ló a escolha. Aparentemente, Ló havia feito a melhor escolha, mas o texto vai nos revelar, e a história vai nos revelar o fim trágico daquela região onde Ló se instalou, que a melhor escolha é Deus quem faz para nós. Então, nós começamos a ver que Deus começa a trabalhar para cumprir a sua promessa em relação à terra. Nós vamos nos lembrar muito bem da história desse povo, da descendência de Abraão, do povo hebreu, que fica escravo no Egito, e depois Deus vai, para cumprir o compromisso que fizera com Abraão, libertar esse povo para levá-lo para uma terra, que é essa terra que ele primeiro diz para Abraão, mostra os limites para Abraão, e se nós lêssemos o texto do capítulo 3, ele diz para Abraão percorrer essa terra que Deus lhe daria por posse. A posteridade quase que nós não precisaríamos nem falar, porque Deus vai trazer Isaque à vida, já num tempo em que Abraão e Sara já não podiam ter filhos, e Deus vai suscitar descendência, Deus vai cumprir a sua promessa, o impossível de Deus vai acontecer na vida desse homem que creu, mas não somente a vida de Isaque, mas todas as gerações que vêm a seguir, Isaque, Jacó, e depois José, tanto que lá no Egito, quando eles entram como convidados no Egito, por causa da presença de José, depois eles vão se tornar escravos. E qual é o motivo que eles se tornam um povo escravo? Que eles são grandes demais, eles têm muita gente. O medo dos egípcios era eles, com tanta gente, fazerem um levante e tomarem o poder. Então nós vemos que Deus multiplicou grandemente a descendência, a posteridade de Abraão. E quando nós olhamos isso hoje, algumas coisas nos escapam. Por quê? Porque durante um tempo isso não aconteceu. Abraão saiu do lugar onde estava, foi caminhar com Deus, para um lugar também que ele não sabia, e a promessa do menino demorou tempo para acontecer. Veja, por exemplo, quando nós olhamos lá no versículo 15 de Gênesis, Deus, de uma maneira muito bem humorada, fala para Abraão sair da tenda, e ele sai, é noite, não tinha nuvem, aquela noite maravilhosa, e ele diz: Abraão, quantas estrelas? Vai contando. E eu fico pensando Abraão, olhando para o alto e começando a contar, e era impossível, uma loucura, não é possível contar. E Deus diz: assim será a sua descendência. Assim será a sua posteridade. E o texto diz, versículo 6 do capítulo 15, ele creu no Senhor,
e isso lhe foi imputado por justiça. Esse texto você deveria marcar na sua Bíblia. Esse texto é muito revelador. Embora ele estivesse com mais de 80 anos, Sara também, eles não tinham filhos, ele creu na promessa de Deus. Ele confiou em Deus. E porque ele creu em Deus, porque ele confiou em Deus, Deus o aceitou como justo diante dele. Essa é a essência de toda a construção de Deus. Nenhum homem é justificado pelas suas obras, mas é justificado pela fé que deposita na palavra do Senhor. Eu e você somos desafiados a crer em Deus acima de tudo, acima de todas as circunstâncias. E esse é o legado, é um dos legados que Abraão deixa. A presença abençoadora de Deus, ou a bênção da aliança, ela ficaria ainda mais clara, por exemplo, lá no capítulo 17 de Gênesis, os versículos 7 e 8, eu fiz uma pequena compilação aqui, diz assim, a bênção da aliança. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Eu serei o teu Deus. Deus estava criando um povo para ele. O chamado de Abraão inicia o projeto de Deus de ter um povo da qual ele fosse Deus, que se relacionasse com ele de forma próxima, pessoal, que o conhecesse, que o amasse, que o adorasse, e ele abençoaria, guardaria, sustentaria, protegeria esse povo, e esse povo, nesse relacionamento com Deus, seria luz para todas as nações. As demais nações conheceriam esse povo, e através desse povo, conheceriam a Deus. Esse é o projeto de Deus em sua essência. Eu serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Eu darei a eles uma terra, eu darei a eles uma posteridade, e eu darei a eles a bênção da minha presença. Talvez você possa estar se perguntando, pastor, mas o senhor não falou que ia falar de missões? Como que é isso? Isso vai começar a ficar ainda mais claro quando nós olhamos como que Deus vai cumprindo essa promessa. E aí eu preciso tratar uma coisa com você. A promessa de Deus no Antigo Testamento, de modo geral, e essa também, ela se cumpre em etapas. Então, muitas vezes a promessa de Deus se cumpre na vida daquela pessoa, daquele povo, naquela circunstância imediata. Deus prometeu e alguma coisa aconteceu. Então, Deus prometeu que Abraão teria um descendente e Abraão teve Isaac. Deus prometeu que ele teria uma terra e era Canaã, que Deus revelaria qual seria essa terra e era Canaã. Então, alguns cumprimentos são lá mesmo na geração da pessoa, próximo da pessoa, na geração seguinte. Outra face da promessa de Deus são aquilo tudo que se cumpre em Jesus Cristo. Então, aquilo era uma sombra daquilo que se tornaria mais completo em Jesus Cristo. Aí nós entendemos, teve um cumprimento lá na vida de Abraão, ou na vida de Davi, ou na vida de um homem de Deus do Antigo Testamento, na vida de José, mas aquilo era uma sombra, aquilo era algo que se completaria mesmo em Jesus Cristo. Então é um outro momento do cumprimento daquela promessa. E finalmente, muitas promessas de Deus, e esta também, se completa na eternidade, se completa na glória, se completa no final da história do homem na sua jornada como peregrino nessa terra. Então, quando nós olhamos aqui o cumprimento da promessa feita a Abraão, nós precisamos ter um pouco isso em mente, que ela tem etapas. E algumas, as que são mais próximas de Abraão, eu até já fui discorrendo aqui. Mas eu quero avançar para nós percebermos qual é a relação com Jesus e qual a relação com a eternidade. E aí eu vou ler, por exemplo, Oséias capítulo 1, versículo 10. Lembra da história que a descendência seria como as estrelas do céu, ou como a areia da praia? Olha o que Oséias, capítulo 6, capítulo 1, versículo 10, nos diz. Todavia,
o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir nem contar, e acontecerá que no lugar onde se lhes dizia, vós não sois o meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo. Num determinado local que não se dizia de que aquele povo era de Deus, passou-se a se dizer, aquele povo é povo do Deus vivo, filhos do Deus vivo. E isso aconteceria, a metáfora, como a areia do mar. A ideia de muita gente, a ideia de uma multidão, a ideia de uma multidão incontável, que se tornaria filho de Deus. Pedro e Paulo, já no Novo Testamento, eles vão usar essa passagem de Oséias, eles vão olhar para essa passagem de Oséias à luz do chamado de Abraão, e eles vão acrescentar algo. Eles citam essa passagem e eles veem que o cumprimento dela se dava não apenas dentro do povo, dentro do arraial de Israel, mas se cumpria também através da entrada dos gentios, de todos os povos, além dos judeus, todo aquele que não fosse judeu. Veja, você pode ver isso, por exemplo, na primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, versículo 9, versículo 10, eles começam a perceber o quê? Que o chamado de Deus não era somente para Israel, mas que israelita era, ou descendente de Abraão era, aquele que teve o mesmo comportamento, a mesma atitude de Abraão. Que israelita era, ou descendente de Abraão era, ou o povo da promessa era, não aquele que tivesse apenas a linhagem genealógica em Abraão, mas que tivesse atitude semelhante à dele. Vejamos, por exemplo, Mateus, o Evangelho de Mateus, como que ele inicia nos seus 2 primeiros versículos. Olha que relação. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Por que isso é importante para aquilo que nós estamos olhando juntos? Porque Mateus relaciona Jesus e Abraão de forma intencional. Ele sabe que Jesus é cumprimento de alguma coisa ou de uma promessa antiga de Deus feita a quem? A Abraão. 2000 anos depois da promessa feita a Abraão, Deus continua a cumprir a sua palavra, Deus continua a cumprir a sua promessa, Deus continua a conduzir a história para a direção que Ele mesmo determinou, Deus continua querendo fazer benditas todas as famílias da terra. E Mateus também reconhece que não é apenas agora uma questão de descendência física, não é questão de fazer parte de uma árvore genealógica, nem apenas um traço cultural de um povo, mas o que qualifica pessoas a herdarem a promessa feita, e muitas outras que foram feitas depois, a outras pessoas inclusive, é um tipo de descendência espiritual, que tem a ver com arrependimento de pecados e confiança na promessa de Deus. Veja, capítulo 8 de Mateus, diz assim: digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino de Deus. Mateus está dizendo isso. Mateus, embora ele é o mais judeu dos 4 escritores do Evangelho. E ele está dizendo que, o versículo 12, versículo seguinte: ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Veja que agora um paradigma começa a ser quebrado, um paradigma de que a salvação viria pela relação genealógica, por ser parte daquele povo. Não, o entendimento é muito outro, é muito diferente. E isso foi difícil para o judeu entender.
quando diz que muitos judeus estariam em trevas e em sofrimento, enquanto os gentios vindos do Oriente e do Ocidente estariam à mesa, na comunhão com o pai Abraão. No reino dos céus, com Abraão, com Isaac e com Jacó. Os judeus agora teriam que aprender que era a relação com Jesus, o Messias. Aquele próprio que era a semente ou o descendente de Abraão, era o cumprimento daquela promessa. Todas as famílias da terra, ou todas as nações da terra, elas seriam abençoadas através deste descendente de Abraão. Eu gosto de Romanos 4,3, quando diz assim, é uma pergunta e já vem a resposta. Por que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Lembra da passagem que nós vimos lá em Gênesis? Porque ele creu em Deus, ele foi justificado pelo próprio Deus. O texto avança e ele destaca um ponto. Eu não vou ler todo, na verdade eu vou comentar sem ler, do versículo 10 ao versículo 13 do capítulo 4. Porque a discussão era, mas e qual o papel então da circuncisão? E aí a reflexão é a seguinte, mas quando Abraão creu, ele era circuncidado? Não, não era. E isso é tremendo, irmãos. Porque isso aponta para alguma coisa que Deus queria depois. Aquilo que eu te falei das etapas que vão se completando. E ele está enfatizando o seguinte, olha, não é a circuncisão, não é uma marca no corpo, não é uma marca externa que faz com que alguém seja o verdadeiro descendente de Abraão, que alguém seja o alvo da promessa. Não é. Os incircuncisos, quem são? Os gentios. Mas que andam nas pisadas da fé que teve Abraão, eles também são descendência abençoada por Deus. Não foi por intermédio da lei ou da circuncisão ou nenhuma face da lei que Abraão foi justificado. Como ninguém. Ele foi justificado porque ele creu em Deus. A essência é essa. Então, quem são aqueles que herdarão a promessa? Os descendentes espirituais de Abraão. Aqueles que confiaram na palavra de Deus, assim como ele. Aqueles que agiram, deram direção para as suas vidas em resposta ao chamado de Deus. E o fizeram por uma única coisa, pela fé, porque eles acreditaram naquele Deus. Esses são a descendência de Abraão, esses são o povo de Deus, esse é o povo da promessa, essas são as famílias, essas são as pessoas que Deus quer salvar. Que Deus disse que em Abraão elas seriam abençoadas. Através do descendente de Abraão, Jesus Cristo, todos esses seriam abençoados. Nós fomos, a igreja foi feita co-herdeira de Cristo. Todas as coisas. Eu gosto de pensar nisso. Nós não éramos povo de Deus, mas Deus desde sempre queria atrair pessoas de todos os lugares, de todas as etnias, de todas as nações, para serem o seu povo. Isso é a essência de missões. É a essência de missões. Deus ama e quer salvar a todos, independente da sua etnia, da sua cor, do idioma que fala, da sua condição social, independente de qualquer coisa. Quero terminar olhando para frente. E aí eu vou pegar o texto de Apocalipse, capítulo 7, verso 9, mas esse eu quero ler. Ele diz assim, Apocalipse 7, a partir do 9. Depois dessas coisas vi, olha o que é, o Apocalipse é uma visão que João tem da eternidade.
do céu, das pessoas com Deus na eternidade. E veja se o cumprimento da promessa não atinge a sua dimensão maior. Dá uma olhada. Versículo 9 do capítulo 7. Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar. De todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. E clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro, pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé rodeando o trono. Os anciãos e os 4 seres viventes ante o trono se prostraram sobre o rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu sabes. E ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação e lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. São aqueles que creram na promessa do Pai e foram feitos povo de Deus, igreja de Jesus Cristo. Razão que se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo, sua tenda. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, nunca cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. Pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Isso é o que Deus quer fazer no mundo. Deus quer chamar de todas as famílias da terra, em todas as nações, um povo para estar com Ele, adorá-lo e desfrutar da presença dEle e viver a plenitude de uma existência ao lado dEle por toda a eternidade. Por isso esse Deus é Deus missionário. É fantástico contemplar um texto como esse. Aquela multidão composta de pessoas de todas as nações. Os elementos daquela promessa feitas a Abraão, lá em Gênesis, no primeiro livro da Bíblia, estão aqui agora, descritas no Apocalipse, no último livro da Bíblia. E eu quero destacar alguns desses elementos. Primeiro, uma grande multidão que ninguém podia contar. Depois, todas as famílias da terra sendo abençoadas, representadas ali. Pessoas de todas as nações. As bênçãos de Deus que acompanham a presença dEle. No céu, isso fica muito claro. Deus está lá e todos são abençoados. Todos estão em bem-aventurança, todos estão felizes. Mas essa promessa começa hoje, no dia que a gente crê. É hoje o dia de poder andar em paz, nesse mundo terrível. Mas andar em paz, por causa da presença abençoadora de Deus, por causa da aliança dEle conosco. Todas as ricas bênçãos fluindo do próprio Deus, lá no céu, mas também hoje na vida daqueles que creem. E acima de tudo, a semente, o descendente de Abraão, Jesus Cristo, que derramou o seu sangue pela redenção de todos nós. Ele concede a bênção a todos os que o invocaram, a todos os que buscaram a salvação nele, independente de suas origens. Eu quero concluir dizendo para você que isso, para mim, é missões. Esse é o caráter missionário de Deus. Esse Deus que dirige a história. A história não é um fluxo de acontecimentos ao acaso. Deus está executando um plano. E Jesus é a figura-chave. E nós podemos nos alegrar nisso. Porque esse plano um dia incluiu gentios. Esse plano um dia fez com que a mensagem do Evangelho chegasse a nós
E agora é nossa responsabilidade multiplicar em todas as nações. Segunda consideração, esse é um Deus de aliança. Esse é um Deus que faz pacto, esse é um Deus que faz promessa e cumpre a sua promessa. E a principal elemento dessa aliança é que Deus quer abençoar. Deus é um Deus de bênçãos, e a maior delas é a salvação em Cristo Jesus. A atitude de Deus é sempre positiva, ela é sempre construtiva. Por quê? Porque a sua principal característica é abençoar pessoas, e a sua maior bênção é a salvação. Deus é o Deus de missões. O último livro da Bíblia, nos dando uma fotografia do céu, uma imagem do céu, as nações ali reunidas. Deus prometeu abençoar e cumpre sua promessa de abençoar todas as famílias da terra através de Abraão e do seu descendente. Louvado seja o Senhor. Que todas as famílias da terra o adorem. Que a igreja de Jesus Cristo faça reacender a chama, ou melhor, que Deus faça reacender na igreja a chama do Evangelho, que a nossa geração possa passar para a geração seguinte a tocha do Evangelho acesa, cumprindo assim o projeto eterno de Deus de salvar pessoas de todas as nações, de todas as etnias, que todas as famílias o adorem. Querido Deus, muito obrigado pela sua palavra. Muitas vezes nós lemos a Bíblia de forma solta e nós não percebemos, Deus, uma história em execução, que é a história da salvação do Senhor. E eu quero te pedir, Deus, que o Senhor mova dentro de nós, para que nós não sejamos apenas observadores dessa história que o Senhor está escrevendo e construindo, mas que de fato nós sejamos parte dessa história do Senhor, de abençoar todas as famílias da terra através de Jesus Cristo, o descendente de Abraão. Deus, se existe alguém aqui nessa hora que ainda não tem Jesus como Senhor, mas que o Senhor está indo ao encontro para salvar, eu quero te pedir agora em nome de Jesus, Deus, confirma essa vida no teu altar. Salva para a tua glória. Que a resposta seja crer, seja confiar no Senhor. Deus, existem pessoas aqui, Deus, que nesse momento estão sentindo o toque do Senhor, porque querem se envolver diretamente com a obra missionária, seja longe, seja perto. Mas entendem, Deus, que precisam doar mais de si mesmas. Seus dons, seus talentos, tempo. Confirma essas vidas, Deus, nesse propósito. E existem pessoas, Deus, eu sei que o Senhor está tocando em pessoas que têm a maior alegria, Deus, em expressar a gratidão ao Senhor e generosidade através de doações, de ofertas para o avanço da obra missionária. Deus, move pessoas para contribuir, mas move também, Deus, gente que queira investir tempo em orar, em interceder pelos vocacionados, pelos missionários que já estão nas frentes, por aqueles que estão sendo contactados, pelas igrejas que estão sendo plantadas. Tem gente, Deus, que o Senhor está chamando muito especificamente para um ministério de oração. Confirma essas vidas, em nome de Jesus, Pai. E muito obrigado pela Tua palavra e pela oportunidade de nela meditarmos. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora de Jesus e as doces consolações do Espírito Santo de Deus
sejam derramados de forma viva, rica e abundante sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre todo o povo de Deus. Amém. Nós estamos encerrando esse momento de celebração, mas eu quero convidá-lo a participar conosco dos nossos grupos online. São pequenos grupos reunidos numa sala online e nós oramos, nós conversamos, nós procuramos encorajar uns aos outros para que se cumpra em nós a palavra do Senhor. Na descrição desse vídeo tem um contato no WhatsApp. Se você não sabe ainda como participar de um grupo desse, entre em contato nesse número que você será orientado. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.